Irmãos, antes da palavra, liguei para alguns irmãos, ministério também, e agora, como é conhecimento da Irmandade, várias localidades, voltaram os cultos presencial. E graças a Deus, aqui em Ândio também, no sábado, no domingo, estive observando, e Deus abençoe toda a Irmandade também, pela prudência também, acatando os conselhos, que foi passado também para toda a Irmandade. Então, no sábado, observei, teve o culto, os irmãos procuraram sair, não teve aglomeração. Também, outras localidades, perguntei a mesma coisa. Então, mais uma vez, nós vamos passar para todas as localidades. Procura, alguns comentários, é muito triste acabar o culto, não pode saudar, não pode abraçar, já tem que sair, já tem que ir para o carro. Irmão, isso é temporário. Nós ficamos muito tempo ouvindo os cultos pela internet também online. Agora o Senhor está preparando o retorno dos cultos. Então nós pedimos mais uma vez a compreensão e a colaboração. Então todas as localidades nós pedimos mais uma vez, por favor, acabou o culto, os irmãos retira, não fica conversando dentro da igreja ou lá fora também, procura retirar para suas casas também. Vai ter o tempo que nós vamos poder voltar, continuar aqui. Sabemos que tem essa dificuldade, os nossos familiares tudo no Brasil, então a nossa família é a nossa irmandade aqui, na verdade. Então sentimos falta de estar conversando, estando junto também, mas é por pouco tempo. Então todas as localidades procede da mesma maneira. Conversei, como falei, em várias localidades e graças a Deus, tanto no sábado, no domingo, aqui em Ândio, foi o mesmo procedimento. Hoje também na quarta-feira pedimos a colaboração daqueles que estão presentes nessa noite também. Agora nós vamos permanecer nessa mesma comunhão que Deus enviará do céu o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Bendito Deus. Deus, palavra. Com Carlinho, que Deus é belo. Com Vils, clama a Deus. Senhor, fala conosco pelo Espírito Santo. Ensina-nos, bendito Deus. Bom Deus, que Deus é belo. Bom Carlinho. Senhor da glória, tenha misericórdia de nós. Fala conosco pelo Espírito Santo. Senhor da glória, tenha misericórdia. Bendito Deus, Santo é teu nome. Glória a Deus. Queridos irmãos, palavra que Deus nos revela nessa noite, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3.
Glória a Deus. Epístola segundo aos Coríntios, no capítulo 3. Faremos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o seu ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória, porque se o transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia nos falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é a palavra que Deus nos revela nessa noite. No início da palavra, Paulo, ele nos ensina a todos nós que nessa graça santa na nossa vida, nós temos que ter a humildade dentro do nosso coração. Ninguém querer ser mais do que o outro, melhor do que o outro. E o homem, todos, ele gosta do elogio, ele gosta de estar sempre aparecendo, gostam que fala bem dele. Mas hoje Deus manda o conselho dessa palavra, aquele que anda de acordo com a palavra do nosso Deus, observando a sua doutrina, observando os seus ensinamentos, ele não precisa abrir a sua boca, mas pelo seu testemunho, aquele que observa, ele fala, aquele homem é um homem grave, é uma mulher grave,
é um homem sério, é uma mulher séria. Guarda a palavra de Deus dentro do seu coração, não tem leviandade, sempre as suas palavras é para contar uma obra, para falar da grandeza do nosso Deus. E hoje o Senhor ensina pela sua palavra nessa noite. A nossa recomendação que Deus nos envia nessa noite é para que cada um de nós, irmãos, aonde nós estivermos, aonde nós formos, aqui nessa terra, leva alguma recomendação. Esse é uma boa pessoa, aquela é uma boa pessoa. Mas não adianta nós ser reconhecido somente pelos homens. Nós temos que ser reconhecido pelo nosso Deus. E Deus enxerga todos os lugares, inclusive o nosso pensamento e aquilo que está dentro do nosso coração. E muitos esperam um elogio desse, do outro, um agrado desse, do outro, e ele se sente importante. O importante nessa graça é aquele que Deus visita o seu coração, pela humildade que está dentro do seu coração. E aonde que nós vamos, aonde que nós entramos, a presença de Deus entra junto conosco. Nós podemos andar em qualquer lugar dessa terra, nós temos certeza que nós estamos acompanhados com a presença do nosso Deus. E Deus manda pela palavra nessa noite, aonde que o irmão estiver, seja como está escrito, essa carta recomendada pelo nosso Deus, dando o fiel testemunho dessa graça santa. E o Senhor nos ensina mais nessa noite, irmão. Aquele que anda com a presença de Deus dentro do seu coração, todo mundo quer ficar perto. Ele transmite paz. Ele transmite alegria. Ele transmite a presença de Deus e as pessoas querem estar junto com Ele. Então, aonde que a irmã for, leva a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for abrir a tua boca, que a tua boca saia a palavra de paz, para que o Senhor possa te abençoar. O que o adversário faz lá fora é querer tirar a paz do mundo e querer tirar a paz do povo de Deus. Mas o Senhor manda nessa santa e gloriosa palavra: haja paz dentro do nosso coração. Irmão que está na sua casa, haja paz dentro da tua casa, com a tua esposa, com a tua família. Que nesse mundo já não existe mais paz. Mas a paz, irmão, aquele que clama a misericórdia do nosso Deus, a paz ela entra. E muitos, por perder a paz, ele perde a família, perde os amigos, e muitos perdem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já é manifesto, sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Ele fala aqui, quando foi feito a lei de Moisés, escreveu naquela tábua, mas quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele escreveu dentro do nosso coração. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está escrita dentro do nosso coração. E hoje, irmão, leva para sua casa, aqueles que estão ouvindo essa palavra, aquilo que está dentro do seu coração, não deixa sair por nada dessa vida. Não é a prova, não é a tribulação, não é a vaidade, não é o pecado. Não deixa tirar a presença de Deus dentro do seu coração, porque foi escrito, irmão, com a letra do nosso Deus, e ela está gravada dentro do nosso coração. E bem-aventurado aquele que levanta de manhã, ele lembra o que está escrito dentro do seu coração, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai para o seu trabalho, ele vai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nenhum de nós, irmão, nenhum de nós tinha condições.
nenhum de nós tinha capacidade. E posso falar, nenhum de nós temos força. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. O irmão está ouvindo essa palavra, pela misericórdia do nosso Deus, que a presença de Deus esteve com você até hoje. É por isso que você está aqui e é por isso que você está ouvindo essa palavra. Mas se a presença de Deus deixar nós, irmão, a gente vai ficar perdido. Se a palavra de Deus nos deixar, irmão, nós vamos andar sem direção e é perigoso a gente cair num precipício e perder a nossa vida, tanto material quanto a nossa vida espiritual. Nós temos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia do nosso Deus. E hoje, irmão, não pensa que o irmão tem capacidade. Irmã, não pensa que você tem capacidade. Sempre coloca a misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre o teu caminho, no teu futuro. E aquilo que você for fazer, peça a misericórdia do nosso Deus. E quando Deus te atender na tua petição, na tua necessidade, não fala eu consegui. Foi a misericórdia de Deus, foi a preparação de Deus, foi a vontade de Deus, e foi Deus que fez isso, Deus que fez aquilo, e Deus que me deu isso também. Até os dons que Deus nos dá, não é pela nossa capacidade, é pela misericórdia do nosso Deus, para que possamos ter mais força para servir a Ele nesse caminho santo, e um dia receber a coroa da vida eterna. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória, o ministério da justiça. Até como diz aqui a sua santa e gloriosa palavra, no tempo da lei, eles colocavam o véu para conversar com o nosso Deus, e hoje nós temos essa liberdade, qualquer um de nós, não precisa Moisés, não precisa mais do sacerdote, todos nós podemos entrar no santuário do nosso Deus e conversar com Ele. Irmão, como que nós somos pequenos? Se a gente pensar como que a gente é insignificante, falo de mim mesmo. E o Senhor dá a liberdade de eu entrar no santuário dEle. Glória é o nome do nosso Deus. E hoje pela sua palavra, irmão, nós podemos entrar no santuário do nosso Deus e conversar com Ele, da nossa causa, da nossa necessidade, aquilo que nós estamos passando. Não importa, irmão, não importa aquilo que você tem, não importa aquilo que você é. Todos nós temos direito de entrar no santuário do nosso Deus. Mas o